Fala família, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês a seguinte situação. Já parou para pensar ou já percebeu que existem pessoas que jejuam, que oram, que buscam a Deus, que pagam preço, fazem campanhas, mas a sua vida não rompe? Não muda, nada acontece, elas não obtêm os seus milagres, aquilo que elas tanto desejam obter? Já parou para pensar nisso? Já reparou que isso normalmente acontece diariamente na vida de inúmeras pessoas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então hoje eu vou trazer 3 princípios, 3 atitudes espirituais que podem sim mudar a sua vida, mudar os resultados. Se você faz parte dessa classe de pessoas, fica comigo porque certamente vai te abençoar muito esse vídeo. E aí, sem mais delongas aqui, indo direto ao nosso assunto. O primeiro princípio espiritual que eu quero trazer e compartilhar com vocês e que de fato tem feito grande mudança na minha vida, tá? É o princípio da obediência. Deus, ele não abençoa a palavra. Deus, ele não abençoa intenções, né? A boa intenção do seu coração. Não é assim que acontece. Deus, ele abençoa atitude e atitude de obediência. Não é à toa que no Antigo Testamento tem uma passagem em Samuel, né? Quando o profeta Samuel ele vem, né, para encontrar com Saul, e Saul havia desobedecido a Deus quando Deus havia dito que era para exterminar, não trazer despojos, né, da guerra e tal, e Saul preservou os melhores animais, né, aquela coisa toda para sacrificar, né, ao Senhor. Saul trouxe o rei vivo também, né, quando Deus havia dito que era para exterminar todas as coisas, sabe? Saul desobedeceu. A intenção do coração dele era boa, né? Sacrificar o Senhor. Mas o desejo de Deus era que ele tivesse exterminado com tudo. E aí quando Samuel se encontra com ele, Samuel, né, vira e fala bem assim: porventura melhor não é obedecer do que o sacrificar? Porque Deus se agrada mais na obediência do que em sacrifícios. Entende? Então assim, você vai ver que muitas vezes a gente ora, jejua, paga preço, busca Deus, mas na hora de obedecer aquilo que Deus deseja para nós, né, a gente acaba errando, né, a gente acaba falhando nesse quesito de obediência. E aí, por não obedecer, né, consecutivamente, se a gente não obedece, a gente desobedece, né? A gente acaba incorrendo no erro, né? E incorrendo no erro, a gente paga, né, por esse erro que a gente comete. Então, assim, quebrando esse princípio, né, da obediência. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala de obediência, isso é muito sério, sabe, pessoal? Porque muitos dos resultados que a gente deixa de viver exatamente se dão por causa que a gente deixa de obedecer. Então, pensa bem aqui, ó, Pedro só viveu ali aquele grande milagre da multiplicação depois dele obedecer à ordem de Jesus, de lançar a rede, né? Abraão só viveu o milagre da promessa de Deus quando ele obedeceu, né, o comando de Deus em sair da terra dos seus pais, da casa dos seus pais. Então muitas vezes, sabe, eu não tenho dúvidas de que Deus já te deu inúmeros direcionamentos. A pergunta aqui é: você obedeceu? Você tem obedecido? Porque querer viver os milagres de Deus, eu não tenho dúvidas de que você quer. Porém, a pergunta, né, você tem obedecido? Por quê? É tão importante obedecer porque antes do milagre vem a obediência. Antes da bênção vem a obediência. Então, a minha pergunta aqui é: você tem obedecido a Deus? Essa é uma pergunta muito séria, né? Muito séria. E aí, pensando ali no caso de Abraão, a gente vai ver o seguinte, né? O princípio, né? Como que funciona, né? A obediência de Abraão gerou movimento, e o movimento, né, de Abraão gerou resultado. Qual foi o resultado? Da promessa dele. Então, na sua vida, na minha vida, não vai ser diferente. Você vai obedecer a Deus, e essa obediência sua vai gerar um movimento, né, para algum lugar, para algum lado, para alguma direção. E em você se movimentando debaixo da direção de Deus, você vai obter o resultado, né? Então, pega isso aqui. Com Deus é assim: obediência gera movimento, movimento gera resultado. Que resultado esse? É a bênção que você tanto
deseja alcançar na sua vida. Segundo princípio aqui para nós, princípio da disciplina, né? Por quê? Porque espiritualidade sem disciplina vira emoção, vira meninice. Então você vai ver, como nós já falamos aqui, eu não tenho dúvidas de que Deus, já falou com você, assim como também eu não tenho dúvidas de que você é uma pessoa que ora, que jejua, que busca a Deus, que paga preço, mas sem uma rotina, sem uma disciplina, sabe, espiritual, a gente acaba por incorrer em erros. Então você vai ver que sempre antes de tomar uma grande decisão, Jesus ele ia orar a Deus, ele tinha uma rotina de oração. Os apóstolos não eram diferentes, Moisés não era diferente, né, na vida dele. Sempre quando ele ia fazer, né, tomar uma grande atitude na vida dele, ele sempre consultava a Deus. E é até engraçado que no livro de Josué, eu gosto muito do livro de Josué, né, porque é o livro das conquistas. Tem uma passagem, eu não vou me lembrar agora o capítulo exato, mas que fala que quando Josué, né, e o povo começaram a conquistar as terras em volta ali, de Canaã e tal, toda vez que eles iam sair para uma guerra, eles consultavam a Deus antes. No dia que eles não consultaram a Deus, eles fizeram aliança com um povo, né, que não era para eles terem feito aliança. E a Bíblia vai dizer que aquele povo ali habitou, né, para sempre, até o dia de hoje, lá no meio dos povos, né, de Israel, ok? E trouxeram junto consigo as suas culturas, os seus deuses, os seus costumes, e aquilo ali foi por tropeço na vida do povo de Israel. E tudo isso se deu por quê? Porque eles não consultaram a Deus. No único momento em que eles não consultaram, não oraram ao Senhor, não ouviram o direcionamento do Senhor, eles erraram, tomaram a atitude errada. A perguntinha aqui para nós, será que na sua vida não tem sido assim? Será que você não tem tomado atitudes, muitas vezes financeiras mesmo, tá? Atitudes financeiras, né? Compro ou não compro, pago ou não pago, né? Na verdade, se você comprou, você tem que pagar, né? Tem que pagar. Mas empresto ou não empresto, sabe? Ajuda ou não ajuda. São coisas muitas vezes simples para nós, né? Na nossa concepção. Poxa, mas aqui tá muito claro para mim, mas você tem o hábito de consultar o Senhor? Porque o quesito aqui, o fator aqui não é, sabe, se é simples ou não, ou deixa de ser simples. É se você depende ou não depende da orientação de Deus. Essa é a chave aqui nessa atitude, né? Nesse segundo ponto, nesse segundo princípio, tá entendendo? Porque você vai entender que os grandes resultados que você deseja obter, eles não virão, sabe, de grandes atitudes, né, assim, no momento, sabe, no impulso emocional, no momento ali. Não, eles vão vir da constância diária que você tem, da disciplina diária que você tem de oração. Então assim, né, muitas vezes você tá para tomar uma atitude ali, né? Tem uma grande decisão na sua frente. Você vai lá e ora a Deus. Mas às vezes por seu dia a dia, sabe, você não ora, você não tem o costume, a disciplina de orar, de consultar a Deus. E você vai ver que os grandes resultados que nós obtemos nas nossas vidas, eles não são frutos, sabe, de um dia, de um momento, de uma atitude. Eles são resultados do day by day, step by step. Então, se você não tem esse costume, né, de manter, sabe, essa disciplina espiritual, né, diária ali, comece a praticar isso na sua vida. Eu te desafio a praticar isso na sua vida. Eu tenho certeza que os resultados vão aparecer. Certamente os resultados que você tanto deseja, eles vão aparecer. E aí, para a gente caminhar para o nosso terceiro e último ponto, porque já está escurecendo, né? Aqui agora são exatamente 4 horas e 53 minutos da tarde. E olha só como é que já está escurecendo, que a gente está no inverno. Aqui nesse exato momento nós estamos a 2 horas de fuso, né, aí do Brasil. Porém, como nós estamos no inverno, escurece rápido. Mas vamos lá para o terceiro e último ponto aqui, que é a responsabilidade. Porque o que acontece, né? Fé não anula a responsabilidade nossa. Conheço inúmeras pessoas, né, que falam bem assim, poxa, não, eu tenho orado. Outro dia eu perguntei para um discípulo meu, ele me abriu o coração, estava passando por um momento difícil, um desafio ali, e eu perguntei para ele, você tá orando, cara? Você tá orando, mano? E ele virou para mim e falou assim, Paulo, tenho orado muito. Se tanto que eu tô orando, né, não tá ajudando, eu não sei o que é orar.
E aí eu perguntei para ele, tá, mas você está agindo também? Naquilo que você está orando e Deus está te falando, Deus tem te respondido, você tem se posicionado? Porque a fé não anula a nossa responsabilidade, não é verdade? Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que na época da reconstrução dos muros de Jerusalém lá, Neemias orou, mas ele também trabalhou. Daniel orou, mas ele também se posicionou. Entende? Tantos outros, né, que oravam, mas agiam. Eu acabei de dar um exemplo aqui falar, né, no tópico anterior, no ponto anterior, a respeito de Josué. Quando Josué, né, e o povo ali foi começar a tomar posse da terra, eles oravam e lutavam. Oravam, consultavam a Deus e lutavam. Entende? Então na sua vida, eu sei que você é um homem ou uma mulher de oração. Amém ou não amém? Se você é um homem ou uma mulher de oração, põe aqui embaixo aqui. Escreve assim, eu sou um homem ou uma mulher de oração. Se você é homem, digita homem. Se você é mulher, põe mulher. Né? Então assim, eu não tenho dúvida, sabe? Mas a pergunta aqui é, naquilo que você já tem orado, e Deus já tem te falado, você tem se posicionado? Você tem agido, né? Porque é muito comum, sabe, a gente vê, né, pessoas assim, como eu disse para vocês, não, eu oro, jejuo, pago o preço, mas a minha vida não muda. Por que que não muda? Será que é porque Deus quer que você, né, viva no perrengue, passando perrengue? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. De repente o problema seja, né, a situação não muda, o game não... a chave não gira, né? O game não muda, porque você ora muito, mas age pouco. Você ora muito, mas responde pouco aos direcionamentos de Deus para a sua vida, sabe? E as coisas vão começar a mudar, eu não tenho dúvida, no momento e na hora que você começar a se posicionar diante daquilo que Deus já tem te direcionado, pois eu tenho certeza que Deus já tem falado com você. E aí, para a gente caminhar de vez aqui agora para o encerramento, eu quero deixar o seguinte pensamento aqui com você. Quando fé vira atitude, resultados viram realidade. Pegou? Eu vou repetir. Quando fé viram atitudes, resultados viram realidade. Porque, sim, muitas vezes nós temos muita fé e pouca ação. E Tiago, né, ele vai nos dizer, vai nos ensinar, e deixou escrito para nós, o apóstolo Tiago, que a fé sem obras ela é morta, para nada serve, para nada presta. É por isso que muitas vezes você vê pessoas do mundão, lá, pessoas ímpias, sabe? Que não servem ao Deus que você serve, que nós servimos, mas que prosperam na vida, crescem, avançam, porque embora elas não professam fé, elas professam atitude. Embora elas não professam cristianismo, elas têm atitude, elas têm ação, elas têm proatividade, elas agem. Elas não ficam só no campo da palavra, sabe? Muitas vezes tem pessoas que nem creem em Deus, né? São ateus, mas que têm atitude. E o mundo em si, ele não, como eu te falei, ele não identifica, sabe, quem está lançando a semente. A terra, ela não identifica quem lança a semente. A terra identifica a semente. Então você pode ser uma pessoa que não crê em Deus, que não professa uma fé cristã, religiosa, mas você tem atitudes, tem ação, e como resultado disso você vai colher os frutos. Entende? Ao passo que você pode ser uma pessoa que tem fé, que professa fé em Deus, mas não tem atitudes, não tem ação. O que você acha que vai acontecer? Mas no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, para a gente encerrar esse vídeo aqui. Você é uma pessoa que tem fé, eu sei disso, mas mais do que fé, se estava te faltando ação, a partir de hoje você vai começar a ter atitude, começar a ter ação também. Por quê? Porque quando a fé gera atitude, gera ação, consecutivamente, os resultados começam a aparecer. Entende? Sobre a sua vida não vai ser diferente. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você toma posse disso? Você recebe isso? Se você recebe, escreve aqui embaixo assim, ó: a minha fé vai gerar resultado. Pegou? Digita assim, ó: a minha fé vai gerar resultado. Se você se compromete com essa palavra aqui de hoje. Tá bom? Então ficamos por aqui, já está escurecendo, né? Então não quero perder a qualidade do vídeo aqui para você, mas eu precisava deixar essa palavra aqui direto do coração de Deus para abençoar a sua vida. Tá bom? Então,
Se gostou do vídeo, se fez sentido para você, se falou com você, digita aqui embaixo, poxa, toca aqui no coraçãozinho, deixa o seu like. Fazendo isso você me ajuda a entender que tá fazendo sentido para você os vídeos que a gente tem gravado. Se não é inscrito no canal, se inscreve, toca na setinha também, envia para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra, tá bom? E deixa aqui também nos comentários qual é o tema, o que é que você gostaria que eu viesse aqui compartilhar com vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Que Deus te abençoe, te guarde você, sua vida, sua casa, sua família, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, até lá.